Então, pessoal. Alô, alô. Oba. Então, eu sou o Luciano Ramalho, deixa a gente se apresentar. Eu sou o Luciano Ramalho, eu trabalho na ThoughtWorks e eu frequento a comunidade Python há muito tempo, tenho muitos amigos aqui. O que é aquilo, cara? Eu sou a Daiane, muito prazer. Também sou dev na ThoughtWorks. A gente trabalha na mesma empresa. Eu sou a Érica, não sou dev, sou jornalista, designer gráfica e sou do PyLab de São Paulo. Então, a ideia disso aqui é a gente conversar sobre diversidade, mas não vai ser uma palestra, vai ser uma dinâmica que a gente usa frequentemente na ThoughtWorks, chamada Fishbowl, tá? Que é uma coisa muito legal para discutir assuntos que são delicados ou que podem ter divergências, que têm potencial de polêmica, porque ele permite ter uma discussão séria, profunda e civilizada, tá? Como funciona? Nós temos aqui 4 cadeiras, temos aqui 3 pessoas voluntárias para começar a brincadeira. Então nós vamos sentar aqui e um de nós, aliás, vamos sentar já. Vamos já começar ilustrando como funciona, tá? E aí, será que a gente, bom, enfim, é meio chato porque as pessoas talvez quando a gente sente elas não veem a gente. O meu medo de colocar a cadeira no palco é tornar ainda mais intimidador vir aqui na frente. Então eu estou num dilema. O que vocês acham? Eu acho melhor ficar aqui. Melhor aqui. Tá bom, é isso. Também acho. O mais importante é justamente a gente receber com mais tranquilidade as pessoas que quiserem vir falar, que às vezes subir no palco é um pouco intimidador. Bom. Você está lá atrás e não vê a gente. E se você está muito atrás e não vê a gente, vem para frente, que chegando para frente dá para ver melhor. Tem lugar aqui na frente. Então, venham, por favor, para frente, quem puder. É isso aí, está cheio de lugar aqui na frente. Então, como é que funciona? É bem simples. As pessoas aqui na frente compartilham esses 2 microfones para conversar, tá? E, a qualquer momento, quando você sentir a necessidade de participar da conversa... esse microfone aqui. Tá, alô? A qualquer momento, quando você sentir necessidade de conversar, você levanta e senta nessa cadeira vazia. E aí, nesse momento, um de nós 3 tem que levantar e voltar para a plateia. Isso vai sempre permitir que tenha um espaço aberto aqui para qualquer pessoa que sente a necessidade de interferir na conversa, no rumo da conversa, que vem aqui para frente. Entendeu? É isso. Regras muito simples. E eu já dei o meu... Bom, o tema é diversidade, certo? O que significa isso? Significa aquilo que as pessoas que estiverem aqui falando vão fazer significar. Tá bom? Acho que é isso. Podemos começar. O que eu acho importante é, se você tiver vontade de falar alguma coisa, vem aqui, senta aqui. Se levantar a mão, infelizmente a gente não vai poder iniciar uma discussão ou colocar o ponto, mesmo que seja só uma frase, só um pensamento, uma dúvida, qualquer coisa. Vem aqui, senta, que alguém vai levantar e assim a gente segue. Vamos lá? Eu estava conversando com as meninas, poxa, a diversidade é tão ampla, o que nós vamos começar, né? Aí, lembrando da palestra da Naomi, uma das meninas falou sobre empresas contratarem, e existem rótulos nas empresas. Diversidade, é bonito ter diversidade na empresa hoje. Mas será que isso é realmente do fundo do coração? Será que essa diversidade... O que acontece? As meninas do PyLab de São Paulo chegam às vezes reclamando, dizendo: eu estou trabalhando numa empresa, mas eu sou só do comercial, eu não sou dev, eu não consigo ser dev, eles não me deixam. Ou então, eu sou dev, mas eu não faço um trabalho legal, eu não estou enturmada, eu faço aquelas pequenas coisas, eu sou relegada às pequenas coisas. Isso é diversidade? Ou é só, olha o marketing, antigamente era o marketing verde, toda empresa tinha isenção de CO2, parará, lindo. Mas não era bem assim. Será que a diversidade também não está virando um pouco disso? Faz todo sentido. Assim. Eu também já parei para pensar sobre isso.
Até que ponto a gente transformou isso numa meta a ser batida por todo mundo, um rótulo legal de dizer, eu luto pela diversidade, de sair gritando isso pela rua, mas, no fundo, o que você faz no seu dia a dia? Assim? Você está querendo só bater número? Então vamos colocar aqui, vamos abrir empresa só com mulher, vamos bater meta de mulheres na empresa. Assim. Olha como nós somos bonitos, nós estamos lutando. Vamos colocar isso em vários posters por aí, dizer para todo mundo. Mas e no dia a dia? Você pensa nas pessoas que estão ali? Pensa no que elas fazem, no bem-estar delas, se elas se sentem bem fazendo o que elas fazem. Se você divide os afazeres das pessoas ali dentro, impõe coisas. Eu acho que esse é um questionamento bem relevante. Assim, saber e falar sobre diversidade, dizer, a gente é uma empresa que luta pela diversidade, luta mesmo. Assim. As pessoas, as minorias que estão dentro dessa empresa, elas se sentem acolhidas. Será que não é só apenas fachada, né? Exato. Como jornalista, tá? Eu trabalhei com uma empresa que eu fazia um relatório anual deles e na seleção de fotos, assim, tem que ter negro, tem que ter índio, tem que ter amarelos. Tinha porcentagem para colocar, mas essas pessoas são funcionários? Não, é modelo. Quer dizer, e aí? Que diversidade é essa? Se alguém tem alguma história dessas para contar, de, olha, eu também queria ser dev, e a empresa me contratou, mas por enquanto eu sou só. É engraçado isso. Ficou alto de repente, né? Tá bom? Não, tá tranquilo. É engraçado. Enfim, engraçado não é a palavra, né? Não é nada engraçado, mas é bem curioso falar sobre isso, porque eu, por muitas vezes, assim, 2 anos de experiência profissional, eu estive em empresas em que eu era a única mulher, mas, para mim, estava ok, meu dia a dia não mudava relacionado a isso. Assim. Eu ia trabalhar, voltava do trabalho e tal, até que um dia uma pessoa de maior cargo, digamos assim, virou e disse, não, deixa a Daiane falar, porque ela é a única mulher da empresa. Aí eu, oi? Mas eu não tenho nada para falar. Eu não tenho nada para falar. E por que eu tenho que falar? Porque eu sou a única mulher? Eu virei uma bandeira, sabe? Eu virei uma bandeira ali. E vários momentos acontecia isso. Em reuniões em que estava a empresa inteira, tinha um momento da Daiane falar. Não, eu não queria interromper. Continua. O momento da Daiane falar, porque é um acontecimento, entendeu? Ela é a única mulher da empresa. Estamos aqui agora com a única mulher da empresa. Eu deixei de ser desenvolvedora. Eu queria falar de, falar de bug, falar de linguagem, eu queria falar de coisas que, para mim, são relevantes. Assim, a gente está impactando... Nosso produto está maneiro pra caramba, né? A gente está impactando a vida de um monte de gente. Não, Daiane, vamos aqui falar que você é a única mulher da empresa. Eu deixei de ser dev, o meu trabalho deixou de ser relevante, o que eu sentia com o meu trabalho não fazia tanta diferença assim. Eu era um troféu ali, uma bandeira levantada. Então, é bem legal essa narrativa, e como a Érica começou também, mas, de certa forma, talvez ela seja uma narrativa de um problema que já é um problema quase que bom de ter, porque tem muitos lugares que nem têm essa preocupação de ter diversidade, nem de aparentar diversidade. Tem empresas que ainda estão, ou tem ambientes que ainda estão num nível tão primitivo de conceito, entendeu? De entendimento sobre isso, que nem fingir que é diverso, eles estão interessados ainda, né? E eu queria só comentar que eu tenho 38 anos de experiência no mercado, sempre trabalhando como dev, e a primeira empresa onde eu trabalhei em equipes onde tinha mulheres dev foi a ThoughtWorks. Tá? É bem louco isso. Caiu a ficha um dia, assim, eu olhei para uma colega, nossa, você é a primeira mulher com quem eu parei programando. Entendeu? Há 38 anos. Então, realmente, é um estado de coisas bem lamentável. Uma das coisas que foi legal é que a Roselma organizou, uma colega nossa, organizou um fishbowl sobre mulheres em TI lá no
na parte do Nordeste, e as histórias que elas contaram foram muito muito legais, né? Porque a gente que é homem branco, etc., não tem noção dos obstáculos que existem, por exemplo, na carreira de uma mulher ou de uma pessoa negra no mercado, né? E, então, para mim, foi marcante, porque uma coisa é falar, existem as dificuldades, sim, em termos abstratos. E, em termos concretos, o que significa isso? Vou dar um exemplo. Uma mulher que estava lá falou assim, ela sempre quis ser engenheira, e quando ela falou para a família que queria ser engenheira, ela falou assim, ela contando assim, a minha vozinha querida falou, não, minha filha, você tem que ser enfermeira. Entendeu? Quer dizer, a vozinha querida dela, aquela pessoa, entendeu? A própria família pressiona a pessoa para ela ficar, entre aspas, no seu lugar, entende? Então, é isso que a gente precisa, essas barreiras que a gente precisa derrubar. Eu queria tentar contribuir um pouquinho para a discussão aqui. A gente sempre ouve falar de diversidade, né, que é tratar todos assim de maneira igualitária. Pelo menos esse é a bandeira assim que normalmente se prega, né? Ontem na palestra da Portela, eu não sei se ela está aqui, eu vi ela falando um negócio interessante, que é a diferença que existe entre, por exemplo, qual é o comportamento de um homem quando ele vê uma proposta de uma vaga de emprego e o comportamento de uma mulher, né? O homem, se ele cumprir uma porcentagem daquilo que está sendo solicitado, ele já vai lá, né, dá a cara a tapa e vai e tenta obter aquela vaga. A mulher não, ela já tem que ter o 100%. Então, o que isso demonstrou para mim? Será que você tentar tratar todos de uma maneira igual, será que é o correto mesmo? Será que talvez não é mais complexo o problema? Porque se você tratar de uma maneira igual, o homem vai se dar melhor nessas propostas de emprego, porque ele tem uma diferença que não é uma diferença talvez que a gente consiga mudar, né? É uma diferença que existe e que tem que ser tratada de uma maneira mais diferente. Então, eu queria que talvez a gente pudesse abordar esse assunto, né? Assim, como tratar as diferenças que são intrínsecas e não são ruins, aquilo que a gente não consegue mudar mesmo. Sim, bacana isso. Eu não tenho, para mim, assim, um conceito de diversidade pré-fixado. Eu não tenho um conceito de diversidade pré-fixado, assim, mas para mim, com certeza, não é tratar todo mundo igual. Assim, a gente tem diferenças, a gente tem histórias, a gente tem caminhos, então, com certeza, não é isso. Então, assim, o que o Samuel falou, isso me lembra bastante da palestra do Henrique de ontem, que ele colocou que a comunidade lá do Rio de Janeiro era aberta para todos, que não tinha barreiras de entrada, que qualquer pessoa podia chegar e se integrar. E aí ele passava as fotos aqui nos slides, e nós víamos, contava na mão quantas mulheres tinham naquelas fotos, inclusive as fotos com grupos grandes. Então, se a gente tinha aquele reflexo de pessoas, tem mulheres que estão fora, tem pessoas de outras, seja não sei como é que se diz, pessoas portadoras de necessidades que provavelmente não estavam incluídas. Tem várias diversidades que não estavam incluídas. O que estavam incluídos ali eram homens, geralmente héteros, brancos, muitas vezes, e com aquela venda nos olhos de que eles conseguiram, eles estão ali, então todas as pessoas estão no mesmo patamar e podem, não estão porque não querem. Isso é uma grande coisa que a gente vê. As mulheres não estão na TI porque elas não querem, elas não se interessam por matemática, elas não querem saber programar. E eu acho que assim, tem que cada um começar a olhar isso de outra forma, inclusive nós mulheres, porque eu estava lendo um texto ontem de noite, essa madrugada, de uma mulher negra lá dos Estados Unidos, que ela diz que mulheres na TI é a grande bandeira da diversidade, mas ninguém está preocupada com as mulheres negras ou com as pessoas negras. E isso eu vou deixar aqui para a Roselma falar, porque é o lugar de fala dela, mas eu acho que, como pessoas brancas, a gente tem a obrigação de pensar isso, principalmente porque a gente está falando com outras pessoas brancas. Nesse ambiente é um ambiente de pessoas brancas. Não, eu queria falar, também respondendo o que o colega perguntou, de como a gente lidar com... Acho que a pergunta dele foi relacionada aos desafios, né? A gente sabe que existem desafios... O desafio para uma mulher na área de TI é diferente dos desafios para um homem. E como a gente conserta isso.
Eu vejo muito no sentido de, primeiro, a gente precisa saber que existe um problema. Segundo, uma coisa muito simples, e que, tipo, na TW a gente está tentando também melhorar isso, por exemplo, você está divulgando uma vaga de emprego, estamos contratando desenvolvedor. Quer dizer, você já deixa... Está intrínseco, entendeu? O óbvio da gente era sempre colocar vagas de emprego, estamos contratando desenvolvedor. Quando você fala, estamos contratando pessoas desenvolvedoras, ou talvez desenvolvedor, desenvolvedora, já faz uma diferença, né? Tipo, a gente é ensinado, homens e mulheres, de que homens são mais para as áreas exatas e mulheres são, sei lá, para ser enfermeira, como o Luciano contou a história da vozinha querida, né? Tem esses pequenos detalhes, a questão do gênero na frase, a questão de gênero em imagens, como tu falou. Tem que se incomodar, na foto da sua empresa só ter homem. Tem que se incomodar que na foto da sua empresa só tem homem branco. Tem que se incomodar que na sua empresa só tem héteros. Tem que se incomodar que na sua empresa está fazendo piadinhas homofóbicas, entendeu? Pequenas coisas. É se incomodar, sabe? Existe um problema, sim. Não é mimimi. E aí também eu queria colocar, que acho que é legal, a gente está... o que é diversidade? Que também acho que tu colocou um ponto muito legal. Muitas vezes, na área de TI, diversidade é considerada essa questão de gênero e muitas vezes só se vê para mulheres brancas. Então, a gente também tem que fazer um recorte racial, tem que fazer um recorte de sexualidade, um recorte de maternidade. Socioeconômico, exato. Então, existem muitos outros problemas aí, entendeu? Apesar da gente estar, talvez, incluindo mais mulheres, mas aí, quem são essas mulheres que estão vindo, né? Muitas vezes são mulheres brancas, e aí, se você faz um recorte racial, socioeconômico, mulheres brancas têm, sim, um certo privilégio. Muitas vezes vão ter uma melhor educação, não são mulheres periféricas, por exemplo. Então, o problema é se incomodar, gente, e querer sempre aprender, viver, escutar a história de outras pessoas, escutar as histórias de nós, mulheres, e se incomodar. Acho que é muito nesse sentido. Falei demais. Desculpa. Oi. Não. Então, para quem... Esse sobre mulheres brancas, exatamente, a palestra da Naomi hoje cedo foi sensacional. Para quem não conhecia, para quem nunca tinha prestado atenção em algum outro público, além de mulheres brancas, existem mulheres trans, existem homens trans, existem pessoas que caem dentro do espectro LGBT. Então, assim, é muito difícil você pensar em diversidade sem você pensar em todo mundo. Mas a gente está acostumado a pensar em mulheres brancas. Mas, enfim, só um adendo aqui. A palestra dela foi sensacional. Para quem perdeu, tipo, recomendo que vejam, porque eu saí chorando quase. Enfim, mas sobre comunidade ser aberta, eu acho muito interessante esse assunto, porque todo mundo sempre fala muito que é aberto para todo mundo, porque é uma bandeira legal. Ninguém tem preconceito, gente. Assim, ninguém quer ter preconceito. Mas as pessoas intrinsecamente têm. Então, a gente foi criado sendo preconceituoso. Eu já fui preconceituosa com um monte de gente na minha vida. E ninguém tem que ter vergonha disso. Mas a gente tem que tentar mudar isso na nossa vida. E é esse o passo que a gente tem que dar. Então, assim, o primeiro evento que eu fui o primeiro evento na minha vida, foi um PHP em Rio. Eu tinha, sei lá, 16 anos. Eu era a única menina, eu fui sozinha. E eu me senti mal. Mas não era uma comunidade que me recebeu mal, mas eu me senti mal. É diferente. Eu não estou dizendo que ninguém ali foi culpado de eu ter me sentido mal. Mas eu me senti mal. E aí, o que a gente faz? Mas por que... Aí entra a questão de tratar igual não resolve, às vezes. Você tem que chegar numa pessoa que você sabe que está se sentindo mal. Não necessariamente é sempre uma mulher. Pode ser um cara, pode ser um homem branco também, que, tipo, por acaso é muito tímido. Mas isso também pode ser diversidade. Porque a gente está entrando num nível muito filosófico aqui, mas... pegar uma pessoa que está se sentindo mal dentro de um ambiente e incluir ela é muito importante. Então, isso é tratar diferente. E tratar diferente é importante. E, tipo, só voltei mesmo e hoje estou
muito feliz de estar vindo em evento, organizando evento no Rio, etc., e indo nos Python Rios, etc., porque eu me sinto incluída. Então, é só por isso que eu frequento hoje. Acho que ela também tu acabou chegando no ponto. Eu vou me sentir, aí já trazendo para o meu pessoal, eu vou me sentir muito mais à vontade, talvez. Mas eu sou uma mulher negra e chego num lugar cheio de gente branca. Muito provavelmente eu não vou me sentir tão confortável assim, porque eu não estou vendo pessoas iguais a mim, sabe? Quando eu encontro mulheres, eu me sinto muito mais à vontade. Quando eu encontro mulheres negras, eu vou me sentir muito mais à vontade. E aí vai subindo, sabe? Daiane veio agora. Ela contou a história que ela era a única mulher da empresa e ela era levada como bandeira. O grande problema que eu vejo, um dos problemas que eu vi da tua história é que, caraca, as pessoas não se incomodaram de, pô, tu é a única mulher da empresa. O problema, ela é a única mulher da empresa. Mais mulheres. Vamos contratar mais mulheres. E eu levantei e vim até aqui porque esse ponto que você falou de se identificar, se sentir à vontade e tal, é louco isso, porque eu e a Roselma, a gente trocou meia dúzia de palavras pelo chat, assim, na vida, né? E aí a gente, no evento lá, na sexta-feira, quando eu cheguei... A gente se encontrou pela primeira vez agora. A gente se encontrou na sexta-feira. E aí, quando eu olhei, assim, eu não sei, eu tenho o costume de fazer isso, de passar o olho geral, assim. E aí, quando eu passei o olho geral, eu falei, putz, ó, Roselma está ali. Já dá um conforto no coração, sabe? Não precisa, a gente não é amigo de infância, eu não sei o nome dela completo, eu não sei nada, sabe? A gente trocou meia dúzia de palavras, mas é uma coisa assim que, pô, ela está ali, sabe? Tá vendo o meu cabelo? É parecido com o cabelo dela. Assim, a gente se identifica, tem um olhar amigo por perto. Então, eu acho que, dessa maneira, a inclusão gera a inclusão. Então, a partir do momento que uma mulher vem aqui na frente falar, e eu olho, eu falo, pô, eu posso lá falar também. E quando eu vejo a Roselma falando, eu falo, pô, será que talvez eu quisesse estar ali onde ela está falando também? Então, a inclusão gera a inclusão. E ter esse olhar que a gente... Eu não preciso falar nada com você, nem você falar nada comigo, a gente se olha e fala, ela está ali. Sabe? Se eu precisar, eu sei que eu posso correr lá. Eu toquei nada de conversa, assim, mas eu sei que eu posso correr lá. É totalmente diferente de olhar, assim, passar o olho geral. Cara, só tem homem, fudeu. Se der merda aqui, eu não tenho ninguém com quem me identificar, ninguém para dizer, você sentiu? Era parecido o que você sentia? A gente olha e a gente se sente identificado ali, sabe? A gente carrega um pouco da história do outro, assim. É muito bacana isso. E aí eu acho que também não tem só a questão... Tem a questão do conforto, sim, mas também tem a questão do exemplo, né? Sei lá, você escolhe eu escolho seguir a carreira de computação e eu já sei que, muito provavelmente, eu vou ser uma das poucas mulheres daquela turma. Criança, uma menina, uma criança, ela querer escolher ser programadora. Ela muito provavelmente vai pensar poxa, só tem homem, será que realmente isso é para mim, sabe? Também tem muito dessa questão, né, dos exemplos, né? Você se sentir capaz. Quando você não vê pessoas iguais a você, você acaba meio que pegando essa ideia negativa de que talvez não é o seu lugar ali, que você não era para você estar ali, não é para você, entendeu? Então, a questão da inclusão também tem muito da representatividade, de dar exemplos, de empoderar pessoas, de motivar pessoas e mostrar para elas que, sim, eu posso. Uma menina negra me vê, sim, eu posso. Pô. Eu estou vendo ali a Rosel, uma mulher negra. Eu estou vendo ali a Daiane, uma mulher. Pessoal, meu nome é Moisés. Eu sou nordestino. Dá para perceber assim pelo sotaque. E a questão, assim, acho que a gente tem que ter mais consciência social de que nós somos diferentes. Como o Fernando falou hoje na apresentação dele, que Deus fez cada um de uma forma diferente. Para que a gente possa se agrupar, possa se relacionar. Então, ter mais uma consciência social de que, aceitando as diferenças de cada um, a gente tem que se organizar. Uma vez eu estava
fazendo um curso de inglês e o assunto do dia era preconceito. A professora passou a gente fazia um círculo e ela veio falar, você fala quais são os seus preconceitos, a gente tem que praticar o nome dos preconceitos em inglês. E cada um falava 2, 3, 4. Quando chegou na minha vez, eu disse, eu tenho tudinho. Aí ela fez, como assim? Uma amiga minha me olhou com cara feia. Eu disse, eu tenho tudinho. Eu vou andando no meio da rua, eu vejo um cabo preto, eu atravesso pro outro lado. Eu vou ficar ali. Tipo, eu vejo uma pessoa se comportando de um jeito estranho, de um jeito diferente da norma que eu sou acostumado, você muda assim o comportamento, porque a gente é criado para partir desse modus operandi de que, tipo, tenho que me manter do jeito que eu sou. Não, a gente tem que aprender a aceitar as diferenças. E eu sou professor também, eu já quebrei muita cara, e é bom que a gente aprenda na sala de aula. Você chega, você vê um aluno assim meio diferente, mas assim, quando você dá a oportunidade, a pessoa mostra alguma coisa bem diferente e você se surpreende. Isso já aconteceu várias vezes na sala de aula, já aconteceu aqui também na Python Brasil, de algumas pessoas me surpreenderem, e eu acho que é isso. Bom, o que foi falado, levantado sobre diversidade, sobre a gente querer se impor, é uma barreira difícil, sim. Eu sou dev há um tempo já, mas eu já entrei em empresas em que, às vezes, a pessoa que ia me ensinar perguntava ou ensinava alguma coisa, e aí você ia explicar a coisa e falava, não é bem assim, mas era a mesma coisa que você tinha explicado, que você sabia. Só para dizer que você estava errada, que você estava contrária. Se eu fosse desistir disso, eu não estaria aqui hoje, se não tivesse uma abertura. E é bacana também, porque a gente fala sobre as empresas que não deixam a mulher se impor, participar do projeto ali na área codar, coloca ela para fazer só análise ou para apresentar sistemas da empresa, mas eu pelo menos tive isso, porque meu chefe forçou mais a que os meninos respondessem a mim, a perguntassem a mim, a pedir as coisas para mim, porque em vez deles tirar uma dúvida sobre um sistema que eu administro, eles iam perguntar para o meu chefe, em vez de vir falar comigo. Ou seja, já criavam uma barreira aí, eu não vou perguntar para ela porque ela é menina. E eu percebi isso e aí foi forçado. Então, a gente também tem que se impor e não desistir. A gente vai encontrar a barreira disso em qualquer lugar. E se a gente se fechar, se retrair, se sentir mal e ficar no nosso lugar, a gente vai manter as coisas como estão. Então, a gente precisa mudar isso. Só queria compartilhar uma experiência que eu tive na Namíbia, né? Então, a Python Software Foundation tem ajudado muito a África. Então, esse ano a gente teve a segunda conferência da Namíbia. Eu fui no Django Girls em Windhoek. A Namíbia é um país muito simples. Uma corrida de táxi custa R$5 para qualquer lugar da cidade. E muitas coisas boas aconteceram. A gente descobriu, por exemplo, que em qualquer curso de computação tem 50% de mulheres. Então, existem coisas muito boas. A gente está falando de diversidade e inclusão, então a gente pode aprender muitas coisas da África. E no Django Girls da Namíbia, tem duas meninas que eu conheci que estão mudando a África. Uma delas é a Aisha Belo e a outra é a Ana Macaraduzi. A Aisha Belo, ela participou como coach comigo, e depois ela organizou 6 Django Girls nesse espaço de 10 meses, na Nigéria. E por causa dela, ocorreu o primeiro meetup na Nigéria de Python, e no mês que vem eles vão organizar a primeira PyCon Nigéria. E é a primeira conferência que foi financiada totalmente pela comunidade. Então, no mês que vem, a PyCon na Zimbábue vai ocorrer, financiada pela comunidade. E essa PyCon foi a iniciativa de uma menina que saiu do Django Girls de Zimbábue, da Windhoek, da Nigéria, da Namíbia. Então, essas iniciativas de inclusão são muito bacanas e vale a pena. Só para concluir, eu acho assim, que a diversidade no trabalho, ou em qualquer coisa que a gente tenta construir, ela é muito sadia. Porque é bom você ter diversos pontos de vista diferentes.
Pô, quando eu trabalhava numa sala de dev só com marmanjo, digamos assim, a conversa era uma coisa. Quando entraram mais 2 meninas na equipe, teve aquele filtro de sacanagem que os caras conversam no trabalho, e aquele foi ótimo. Para produtividade, para coisas que eu não me sentia confortável, tipo, de estar com o pessoal e os caras falando, ontem eu saí, enchi a cara, não sei o quê, saí com as meninas e tal. Tá, de trabalho. E você ter pessoas diferentes, você vai ter também pontos de vista diferentes. Você vai ter mais opiniões para poder construir uma coisa que possa abraçar todo mundo, que seja mais inclusiva. Não, amigo. Me ouve? Não, amigo, não. Não fala que você, tipo, teve um filtro e agora eu não vou falar mais besteira porque tem uma mulher aqui na sala, brother. Não, porque você continua pensando a besteira, sabe? E continuar pensando a besteira é aquela porra do problema. Porque palavrão, besteira, merda, toda mulher fala. Se não fala com você, fala entre as amigas. Se não fala entre as amigas, fala... Whatever, a gente fala muita besteira. Muita. Você senta para conversar comigo ali, pode perguntar para os meninos que trabalham comigo, para a Daiane, que trabalha comigo, para quem já trabalhou, o Arruda, que já trabalhou comigo. Eu só falo merda o tempo inteiro. Só falo besteira. Falar besteira a gente também fala. O problema é, eu não falo mais que eu enchi a cara e peguei 50 menininhas. Porra, velho, se você continua enchendo a cara, pegando 50 menininhas e falando mal delas, você está fudendo a parada de diversidade toda do mesmo jeito. Porque o que tem que mudar não é você ter um filtro para falar, é você parar de pensar essas besteiras, parar de fazer merda, parar de fazer a besteira, sabe? Se você continuar falando, não, tem uma menina aqui agora na sala, eu não posso mais falar palavrão, não posso mais falar que eu pego geral. Velho, tá cheio de menina aí que pega geral. Se você continuar falando que a menina que pega geral é galinha, é puta, é qualquer coisa, aí que está o erro. E se você deixar de falar isso na frente dela para falar nas costas dela, o erro é maior ainda. Entendeu? O erro está em pensar que é errado falar besteira na frente de mulher, mas continuar fazendo a besteira, ou continuar pensando a besteira, ou falar a besteira por trás, sabe? Esse é o problema. Isso, eu falei não no sentido de deixar de falar. Desculpa, cara. Mas... tranquilo. Só para... Não foi na questão de deixar de falar, mas, tipo, não dava espaço para que essas coisas que eu acho nocivas, de ficar falando esse tipo de pensamento, tipo, você não dá fomento a isso, dá espaço para isso. Eu chegava a conversar com o pessoal e dizer que, pô, velho, isso não é se comportar, não é na questão de... Eu também gosto de falar minhas brincadeiras. Tá? Deixa eu só falar assim, uma coisinha. Se você, quando está com seus amigos, fala aquela besteira, pensa aquela besteira, isso é tão nocivo do que você falar com aquela menina, sabe? Você não está entendendo o problema ainda, amigo. Miga, tá difícil te ajudar. Eu sei. Eu estou dizendo o seguinte, que com os meus amigos, eu não gosto que eles falem isso. Certo? Só que não tem como eu tentar convencer eles de falar isso. Claro que tem. Para levantar o discurso. Claro que tem. Você pode levantar o discurso. Pegando um pouco disso, assim, eu trabalhei em uma empresa que tinha bastante homem daquele tipo difícil, assim, de escutar e que só falava besteira e falava muita merda. Já tive gerente de projeto que falou o seguinte: eu não contrato mulher porque mulher não serve para desenvolver. E aí eles trouxeram 2 mulheres e, teoricamente, o ambiente ficou um pouco mais diverso, mas, no fundo, continuava sendo a mesma coisa. Consegui trocar de empresa, ainda bem. Infelizmente, não é uma empresa diversa, só tem homem, só tem branco. Mas a diferença que eu vi é que nessa empresa, que é uma empresa muito bacana, todo mundo lá é uma galera respeitável, todo mundo não tem... esse tipo de conversa suja, todo mundo, você anda na rua, você sai para almoçar, não tem ninguém virando a cara para ver se a menina é bonita ou não. Então, acho que a questão daquele ponto é assim, talvez para um cara que não está acostumado com esse tipo de coisa, o fato de você colocar uma mulher vai ser um impulso para ele, sei lá, pensar um pouco diferente. Mas, no fundo, o que eu penso não é a questão da diversidade, é mais a questão de respeito, porque, sei lá, estou num ambiente agora que só tem homem e... Infelizmente só tem homem, mas é bacana. Eu só quero resgatar, na verdade, eu acho que tem gente aqui que não teve a oportunidade de ouvir a Naomi falar hoje de manhã, mas ela falou algo muitíssimo importante, que é a questão de
nós, mulheres, ou qualquer outra minoria que está numa posição desprivilegiada, nós sabemos o que nós precisamos. E quando nós falamos, a pessoa tem que escutar e ponderar. Não adianta ficar rebatendo aqui. Tu escuta, assim, ó, pode não ter entendido, captado a mensagem, mas para um pouquinho para pensar, leva isso contigo e quem sabe com o tempo, com a vida, com os aprendizados, tu vai processar aquilo que está sendo dito. É só isso que eu queria retomar aí por causa da posição do Moisés aqui. Só resgatando o que o Palácios, nossa, que o Palácios falou, o que ele falou é bem bacana, né? Não é, tipo, não precisa ter uma mulher para o ambiente ser desse jeito, e às vezes homens se incomodam com esse tipo de ambiente. Às vezes pessoas negras se incomodam com esse tipo de ambiente. O que importa é a pessoa ter a consciência, né? Parece que eu não conheço Palácios, mas pelo relato dele, ele tem essa consciência e achava o ambiente horroroso porque ele não queria participar daquele tipo de coisa. E aí o que ele fez foi, tipo, eu tive que trocar de empresa para poder viver num ambiente tranquilo, um ambiente saudável, sabe? Enfim, é só para pensar, não precisa ter uma mulher, sabe? Você não precisa usar a desculpa de ter uma mulher para poder pensar, sabe, mudar a sua atitude. E o que o Moisés falou, eu não gosto que os meus amigos falam besteira, mas eu não tenho que fazer. Puta, velho, você tem que fazer, sabe? Você pode reclamar com seus amigos, você pode falar que eles... Velho, você está falando merda, olha a merda que você está falando aí, para pensar, tipo, se ouve um pouco, sabe? Você não precisa nem ouvir outra pessoa, não. Ouve o que você está falando, processa o que você está falando, vê se você está falando merda, sabe? Pensa no que você está falando antes de só bostejar por aí. Eu queria comentar porque, às vezes, quando a gente fala sobre diversidade, sobre como trabalhar isso, parece que a gente está falando que, tipo, só os homens têm um trabalho a fazer, só eles precisam mudar, só eles precisam melhorar. Mas isso não é verdade, assim. A empatia tem que vir também de outras mulheres. Tem várias mulheres, tipo, de TI que nunca, sei lá, se viram diante de uma situação de preconceito, nunca tiveram, sei lá, a família sempre apoiou que elas escolhessem a área, e elas não conseguem ver que outras meninas passam, sim, por problemas. Às vezes elas acham que, sim, porque elas conseguiram, sem iniciativas como o PyLadies ou Jungle Girls ou qualquer outro tipo de iniciativa, qualquer uma poderia conseguir também, e tipo, isso tudo é desnecessário. Então, também fica um apelo para as meninas, que às vezes acham, eu me dou melhor com os homens, as mulheres são todas frescas e não sei o quê. Então, tipo, fica um apelo também para as mulheres que pensam assim, para repensarem, assim, terem a noção de que a sua experiência de vida não necessariamente é a mesma das outras meninas. Não é porque você não lidou com uma situação de preconceito que outras mulheres não podem ter lidado. É só você tentar pensar assim, quantas mulheres em TI você conhece? São poucas? Então, isso já mostra que você talvez seja alguém fora da curva, né? Porque a maioria não está conseguindo chegar. Então, provavelmente, a sua experiência de vida pode ser um pouquinho diferente da maioria. Eu só queria compartilhar rapidinho, porque eu sou professora numa universidade. Eu comecei a dar aula com 24 anos, e num ambiente de maioria homem, né? Eu sou da área de economia, não sou de TI, até queria agradecer ao pessoal aí por estar super me recebendo aqui, estou me sentindo integrada, então acho que a questão da diversidade aqui está funcionando legal. E aí eu só queria falar isso, pessoal, porque eu acho que, às vezes, não é só questão de ir contra e se aceitar, ir lá e encarar, porque realmente não é fácil, para mim, não foi fácil dar aula. Para a maioria nas minhas turmas eram meninos, a maioria até às vezes mais velhos do que eu, então sempre teve essa questão, alguns até assim, o confronto, né, de ideias e tentando assim mostrar que eu não estava preparada para estar lá naquele lugar, naquela posição. Até hoje, às vezes, eu me deparo com isso, mas eu acho que a questão é não ver assim como preconceito, como uma dificuldade, sim como um desafio, e lutar, e mudar, e mostrar. Eu acho que é isso que as meninas estavam falando hoje, né, da PyLadies, e eu acho que é isso, é participar e aprender com as diferenças, não só querer mudar e brigar. Acho que não é brigando ou enfrentando um com o outro, mas sim se integrando e buscando aprender com essa diversidade. Acho que era isso. Bom, então...
Eu tenho eu tive um privilégio muito grande na minha faculdade de Ciências da Computação, onde o melhor pair programming que eu fiz foi com uma mulher. Todos os trabalhos que eu fazia junto com elas eram excelentes, porque eu era muito de arquitetura e às vezes meu projeto demorava. Ela era muito de pegar e fazer a coisa andar, e às vezes ela batia com dificuldades, e quando a gente combinava, funcionava muito bem. Então, durante toda a minha carreira, eu sempre procurei entender por que nós não temos mais mulheres. E ficou muito claro para mim, desde cedo, de que ambientes mistos são muito melhores. Então, eu sempre me preocupei como a gente consegue fazer para chegar nessa situação. Mas o fato é que todos nós aqui fomos criados numa sociedade machista e temos algum nível de machismo embutidos dentro da gente, homens e mulheres. Teve uma Python Brasil, onde o cara estava representando a PyLadies, e quando ele falou que ele estava representando a PyLadies, teve uma galera. Eu estava no meio, eu não fiz Mas na hora, eu falei assim, quantos anos vocês têm? 12? Mas na hora aquilo não me ocorreu que era homofobia. E era homofobia. E eu não peguei e falei, quantos anos vocês têm? 12? Isso é homofobia. Eu não falei, eu fiquei quieto. E o Moisés, ele não estava, pelo que ele estava falando, ele não estava concordando com o que os amigos dele falavam, mas naquele momento ele era uma minoria. Assim como uma mulher, às vezes, não se sente confortável sendo uma única mulher no meio de um bando de homens para defender os seus direitos e prefere simplesmente sair dali para não se expor, o cara que quer o certo, mas de repente está numa minoria, também não vai se sentir confortável para chamar a atenção. E aí, você chegar e condenar o cara porque ele não se sentiu confortável para chamar a atenção, talvez não seja a atitude mais apropriada. Todos nós aqui estamos crescendo. De certa forma, todos nós, mesmo os caras que estão falando merda, são vítimas do machismo, porque eles não conhecem um ambiente melhor. E eles não conhecem as vantagens que tem esse ambiente melhor. Eles não conhecem que, no ambiente não machista, haveria muito menos cobranças em cima deles de serem o provedor da família, de terem a solução para tudo. Então, eu quero muito que a gente tenha uma solução mais inclusiva, mas às vezes me preocupa que algumas vezes às vezes a gente procura soluções muito sanguinárias para isso. Eu gostaria que a gente focasse como a gente dá passos positivos nessa direção. Pessoal, eu adorei participar, mas a gente tem tempo, e o tempo, infelizmente, acabou. A gente continua. Eu acho que é importante a gente colocar que essa discussão não é para ficar aqui dentro, e ela não é um mistério total, que a gente continue falando sobre isso, que a gente continue respeitando o outro, ouvindo opiniões, dando opiniões e crescendo nesse sentido. Porque quando a gente coloca para fora, quando a gente discute, pelo menos eu acho que a gente cresce muito com a opinião do outro, com a história do outro, com respeito ao outro. Então, vamos lá, vamos continuar falando sobre isso, vamos tentar evoluir nesse sentido e respeitando a história de cada um, óbvio. Cada um tem a sua história, tem o seu caminho. Não é fácil para ninguém, assim. O que é fácil para mim não é fácil para outra pessoa. Então, cada um tem seu caminho, seu privilégio. Então, vamos nessa. Vamos continuar falando sobre isso. Obrigada por terem vindo. Valeu.